Aqui é necessário entender o contexto, certo? O que estava acontecendo quando Daniel, no terceiro ano de Ciro? Se vocês bem lembram, no primeiro ano de Ciro, ele emitiu um decreto, liberando todo o povo de Judá para poder voltar para Jerusalém, reconstruir e fazer tudo. Também, se você estudou a lição do trimestre passado, você lembra que Esdras, quando chegou lá, ele estava reconstruindo, os samaritanos começaram a oferecer ajuda, os judeus não aceitaram ajuda, eles ficaram ofendidos com isso e começaram a subornar algumas pessoas para dar conselhos ao rei. Começaram a falar, olha, esse povo aí é conhecido por sedição, por insurreição, e isso estava atrapalhando a obra ficou parada um tempo, né? Vocês aí estudaram a lição do trimestre passado, lembram disso. Então, isso começou a preocupar Daniel. Então, esse é o contexto. Estava acontecendo alguma coisa lá na Judéia e estava atrapalhando a reconstrução do templo e da cidade no contexto geral. Naqueles dias, eu, Daniel, aqui já é Daniel mesmo, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Outras mais coisas interessantes, né? Primeiro, que ele faz um jejum parcial, né? Ele se priva de tudo aquilo que traz alegria, aquilo que traz prazer, né? Se ungir com óleo, né? Comer carne e beber vinho. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque essa data aqui específica é a data da Páscoa do judeu. Então, comer carne e vinho não é o vinho alcoólico, é o suco de uva, né? O suco da vide, né? Ele não comeu. Por quê? Essas coisas são boas, né? São prazerosas. Comemorar a Páscoa é uma coisa boa, importante ao judeu. Você ia falar alguma coisa? Não, porque muita gente, o pessoal às vezes se escandaliza, porque tem a ideia que Daniel era um vegetariano restrito em todo momento de sua vida, mas que nós comentamos. Para um judeu, né, mesmo que Daniel, no dia a dia, ele não comesse carne, mas não é quer dizer que ele nunca comeria carne, porque o judeu, ao comemorar a Páscoa, ele tinha que participar da ceia e comer o cordeiro. Né? Era até um rito religioso, não poderia falhar isso, porque aquele cordeiro representava o Messias que viria. Lembrava da fuga do Egito, né? Da redenção, porque ali, você pega depois também em Deuteronômio, quando há a repetição da lei, né? Quando fala do sábado, em vez de falar do Deus Criador, fala do Deus Redentor. Então tem todo o simbolismo aí. Então exato. Daniel não quer dizer que ele era um comilão de carne, ou se tornou um comilão de carne, podia ser vegetariano, mas nessas datas específicas, ele comia carne, como era, né, o vinho aqui que nós falamos assim, é o suco da uva. Né? Só tem uma palavra para designar vinho. Essa palavra pode significar vinho, vinagre ou vinho alcoólico. Como que você identifica? O contexto. O contexto diz, a palavra é a mesma palavra, mas o contexto informa o que é o quê. E mesmo o vinho comum, a maneira como ele é armazenado favorecia o que? A fermentação depois. Então, mesmo o vinho comum, né, o suco da uva, ele poderia se tornar levemente alcoólico pelo tipo de armazenamento. Muitas vezes era aquele odre, né, que era feito de couro, isso. Aí tinha o calor, aí tinha o transporte, um monte de coisa favorecia a fermentação daquele vinho, né, daquele suco, para ele se transformar alcoólico. Mas não era que a intenção produzir vinho alcoólico. Armazenamento poderia fazer o... Uhum. Sim. Sim, não tinha como um judeu ser vegetariano 100% do tempo, né? E outra coisa, mesmo os judeus que comiam carne, não é uma coisa assim, comer carne todo dia, igual a gente tem costume aqui no Brasil. O gado no Oriente Médio é dinheiro, é moeda. Então ele criava o gadinho dele ali, aquilo ali era riqueza. Era o cofre dele, exatamente. Assim, né? Produzia lã, né? Quero casar, tenho o meu dote, né? Quero casar, então a mulher era comprada às vezes, né? Trocada pelo gado. Exato. Né? Tanto... Ó, não dá para dizer, para bater o martelo. Ellen White diz, quando vai comentando Daniel 1, Ellen White diz que ele já tinha um hábito daquela alimentação que ele pediu em Jerusalém. Não, é um hábito de comer
aquele tipo de comida. Só que quando ele nega aquela comida, ele não está negando a comida porque ele é vegetariano. Ele está negando a comida porque aquilo seria um ato de adoração a Nabucodonosor, porque aquelas comidas eram oferecidas a ídolos. Então, aquilo... Por isso que ele não aceitou aquela alimentação. Mas não dá para dizer que ele é vegetariano, porque ele teria que comer carne na Páscoa. Tem outras festas também que envolviam comer carne. Exatamente. Então não dá para ser vegetariano estrito. Não é só na Páscoa, tinha outras. Mas vamos dizer, ele era equilibrado. Exato. Entendeu? Ele não era um comilão de carne, ele não era um glutão, né? Ele tinha princípios de saúde. Mas não posso falar, Daniel era vegetariano 100%, né? Hoje é até vegetariano restrito. Até não é parte do tema aqui, mas é até bom a gente mencionar. A gente evita usar o termo vegano, né? Que vegano, né, muitas vezes está até relacionado com uma filosofia, ideologias, né? Quando um vegetariano ele não se alimenta de nada animal, nem ovos nem leite, a gente chama vegetariano restrito, que é melhor, porque fica longe de ideologias e filosofias, né? Então é sempre melhor, eu sou vegetariano restrito, né? Sempre evitar o termo vegano, porque sempre causa confusão, né? Com esse termo. Exato. E outra coisa que a gente nota aí é que é o seguinte, Daniel sempre resolve o problema dele com oração. Tem problema, ele ora. Tem problema, ele ora. Um exemplo para nós no dia de hoje, né? No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Essa descrição, ela aparece na Bíblia mais para frente. Esse ser que aparece para Daniel é um ser distinto. E João viu essa mesma pessoa, olha só em Apocalipse, esse ser que João viu. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. A descrição muito parecida. Mesmo eles, né, morando em épocas diferentes, eles aí descrevem a mesma pessoa de maneiras diferentes. E essa pessoa é Jesus, né? Esse ser aqui, que está no meio dos candeeiros aí, é Jesus Cristo, dentro do santuário, né, celeste. Então, é quem João está vendo. Coisa interessante. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou em mim força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Lembra alguém isso aí? Na mente de vocês vem alguém que aconteceu algo parecido? Meu irmão White. Mas tem alguém na Bíblia mesmo que é mais similar ainda. Quem teve uma visão de Cristo? Depois da morte dele? Depois de Cristo ressurrecto? Para quem que ele apareceu? Exato, Paulo. E é bem parecido, por quê? Né? Quando Paulo tem essa visão, diz assim, ó, os seus companheiros de viragem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, quando se tem uma visão de Jesus Cristo, Ezequiel ele também cita algo parecido também, né? O próprio João, quando tem essa visão, as reações físicas dele é semelhante de Daniel, né? E é semelhante de Paulo. Então você vê que toda vez que Cristo aparece transfigurado, de uma forma gloriosa, tem essa reação nas pessoas, quem é objeto da visão e naqueles que estão em volta, né? É até uma forma de você testificar uma visão verdadeira dentro de um profeta. Então, efeitos físicos, né? Perdem as forças, uma noção, impregna o ambiente ali, um temor a Deus, um ambiente de santidade, né? Todos ali ficam assim, né? Sentem que está acontecendo alguma coisa, né? Quem ali está fraco na fé, corre, né? Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí, sem sentidos, rosto
em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Né? Então, como a gente já falou, a visão tem efeitos físicos no profeta. Ainda mais Daniel, que já devia estar aí com 87 anos, por aí. 70 anos depois, né? Exato. De cativeiro, por 17 anos, mais ou menos 17 anos que ele tinha, mais 70 anos de cativeiro, um pouquinho depois, então está perto dos 90 anos já. Então já estava bem velho, Daniel. E daí que você entende Joel. Quando você pega Joel, ele diz que os velhos sonharão, os jovens terão visão e as crianças profetizarão. Porque justamente os velhos, né, sua estrutura física não é capaz mais de conter, principalmente os velhos de hoje, né? Os velhos de antigamente eram mais robustos. Mas os velhos de hoje são velhos mesmo, é difícil aguentar uma visão nesses moldes. Então é por isso que Joel fala, os velhos não vão ter visão mais, fica tranquilo, só sonho dá para ter ainda, visão não. Exato. Né? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Uma coisa que eu acho interessante, essa parte não tem, mas que igual o Sérgio falou, toda vez que Cristo aparece glorificado, sempre tem essa sensação de temor. Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Jesus, quando ele lá no Monte da Transfiguração, né, aparece Elias e Moisés ali, Jesus ele assume a sua forma gloriosa, e aí os discípulos, né, caem também, rosto em terra, se escondem, depois de passar dali. Jesus se aproxima, né, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus dizendo: erguei-vos e não temais. Mesma coisa, João, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, igual o Serginho falou, né? Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, você vê que é uma coerência, casando que assim, não pode ser outro ser a não ser Cristo glorificado que estava aparecendo para Daniel ali. Mesmo em Apocalipse, ele já consegue ficar claro, saber que é Cristo. Aí quando você faz a comparação com os símbolos em Daniel, aí você também consegue deduzir que aquele que aparece para Daniel é Cristo, né, glorificado, para encarnado Cristo como Miguel. Uma coisa interessante aqui, que é importante a gente ver espiritualmente, ele diz o seguinte, ó: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas suas palavras. Só foram ouvidas, a oração dele só foi atendida porque ele aplicou o coração em compreender, ele se humilhou. Muitas vezes nós vamos estudar alguma coisa de maneira assim, meio relaxada, né? Não somos diligentes, né? Vou estudar isso aí, ver o que dá. Não, Daniel se aplicou, ele procurou, ele quis compreender o assunto. E Deus atendeu a oração. Se a gente for fazer que nem Daniel, Deus vai honrar a nossa atitude. Agora, se for estudar algo assim de maneira meio relaxada, vou lá ver o que dá, né? Não se aplicar, não querer aquilo, você perde as bênçãos de Deus. Então ele foi bem claro, ó, porque, né, desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ver as suas palavras. Né? Essa é uma parte. E outra parte importante que nós vamos ver também é que a oração de Daniel foi atendida quando? No primeiro dia. O anjo está falando aqui. Mas essa conversa está tendo quando? 21 dias 21 depois. dias depois. Então tem alguma coisa que aconteceu de errado aí. Que se você lembra também na outra oração que Daniel fez, fala assim, ó, o verso assim, ó, falava ainda na oração quando o homem Gabriel apareceu. Ou seja, Daniel estava orando com a palavra na boca quando Gabriel chegou. Nem tinha dito amém ainda. Exatamente, não tinha acabado a oração. E Gabriel já chegou, vim responder sua oração, mas eu nem terminei, não precisa. Deus já sabe. Aqui já está ao contrário, falou assim, ó, desde o primeiro dia eu te ouvi, mas demorou 21 dias para chegar, mas o que aconteceu? Tinha congestionamento ali na Via Láctea, alguma coisa aconteceu. Por que demorou 21 dias aqui e lá na outra foi imediato, assim, ó, estava falando ainda. Será que ele saiu antes? O que será que aconteceu? Nós vamos entender isso aí. Antes da gente entender o porquê dessa demora, nós vamos pegar alguns pontos daquele versículo aí para a gente tecer alguns comentários. Primeiro, Jesus. Dois seres aqui. Tem 2 seres aí. Tem o Gabriel e tem Jesus. Tem Gabriel,
e tem Jesus, né, os dois seres. Sim, esse é Jesus, exatamente. É Gabriel, exatamente. Exato. São dois seres. Isso. Não, sem problemas. Confunde mesmo. Da visão que ele vê, a descrição ali, é Jesus. É. Sim. Exato, é o mesmo Jesus de Apocalipse. Isso. Fica à vontade. Sim. Uhum. E também o Ciro, que nós vamos até ver na sequência aqui. Não, mas não, Tudo bem, fica à vontade para comentar, não tem problemas. É importante mesmo, porque que o meu irmão está comentando aqui, né? Daniel tinha um propósito, ele se dedicou ao jejum porque tinha acabado o tempo de Jeremias, né? Jeremias tinha profetizado 70 anos. Sim. Exatamente. E eu falei, e agora? Será que o povo está preparado? Né? Se o povo quer voltar, será que o rei, né, vai permitir que ele volte? Então, assim, tudo isso estava confundindo Daniel. Exatamente. Aqui nós estamos no terceiro ano de Ciro, né? Então já, tipo assim, Ciro emitiu o decreto no primeiro ano, voltou uma parte do povo, não tinha voltado muita gente. Voltou uma boa parte do povo, eles estavam lá, os samaritanos estavam lá mandando carta para Ciro, e Esdras estava lá em Jerusalém, enquanto Daniel estava em Babilônia, orando pelo povo, porque os samaritanos estavam, o texto lá de Esdras, no capítulo 4, diz que eles estavam pagando conselheiros. Sim. Então eles estavam, sei lá, subornando alguém para poder influenciar Ciro a... Ele falou assim, esse povo é povo mau, é um povo que já fez insurreição. Então, isso está preocupando Daniel. Continuando aqui, que nós estamos falando, primeiro, bastidores do conflito. Está tendo um conflito. E é o que nós vamos ver. Por quê? Esses 21 dias que demora para Gabriel vir atender a oração de Daniel... é porque ele estava preso em algum lugar. Algo que nós não podemos ver. E que ele vai explicar mais para frente. Outra coisa, que até pedi para o Serginho explicar, é o seguinte, perseverança. Quando você ora, e você não é atendido no momento, às vezes a gente cessa de orar. Sim. Mas o que será que teria acontecido se Daniel tivesse parado de orar? Né? Perseverança, inclusive, eu estava comentando com o Pata, uma coisa que eu não entendi é quando Cristo pedia que nós tínhamos que perseverar. Mas por que eu tenho que perseverar na oração? Né? Deus é onisciente. Eu já estou verbalizando, já estou pedindo, pronto, já pedi para Deus, ele já sabe o que eu quero, ele atende ou não atende. Né? Por que eu tenho que ficar insistindo, perseverando? Então agora, nesse contexto, nós vamos perceber aqui o porquê. Então, os bastidores do conflito. O que acontece quando você ora? O céu se movimenta para atender a sua oração, mas o inferno também se movimenta para impedir que a sua oração seja atendida. Né? Há um grande contexto que ele começa falando na sua oração, né, quando ele vai explicar a visão, que envolve grande conflito. Ele abre ali os bastidores. E você vê que há um conflito, então, entre um anjo de Deus e um anjo, né, do inimigo de Deus. Há uma resistência. E se Daniel desiste da oração, se ele deixa de perseverar, o anjo fala, não, pode parar. Para que você está lutando? Para que você está resistindo? Ele, que é o interessado, já desistiu. Ele já não quer mais. Por que você está lutando por ele? Por que você está batalhando por ele? Então nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos as batalhas envolvidas. É por isso que a gente tem que perseverar. Principalmente quando essa oração envolve uma terceira pessoa. Quando você ora por um ente querido, quando você ora por um marido, pela esposa, por um filho. Porque aí envolve também, além dessas batalhas, envolve o que? O livre-arbítrio da pessoa. Porque nós podemos resistir a Deus. E você não sabe, então você tem que continuar orando para o que? Autorizar o Espírito Santo a trabalhar no coração dessa pessoa. Porque se essa pessoa não está orando, né, porque ela está cética, porque está afastada de Deus, ela não está orando por ela. Então, quando o Espírito Santo tenta trabalhar com ela, Satanás fala, não, você não pode agir aqui, ele não pediu para que você esteja aqui. O que você está fazendo aqui? Você não pode agir no coração dele sem autorização dele. Só se você ora por esse
para essa pessoa, ele diz, mas não vim para atender a oração dele, vim para atender a oração do meu servo que está orando por ele. Só que aí essa oração pode ser atendida em 1 dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, 30 anos, nunca, porque a pessoa pode resistir o Espírito Santo para sempre. Então é por isso que nós temos que perseverar, irmãos, na sua oração. Nunca desista de orar, porque você não sabe o que está acontecendo. Aqui Daniel nos mostrou. No caso dele, demorou 21 dias. Mas no seu pode demorar menos ou pode demorar muito mais. É por isso que devemos perseverar sempre. Foi a oração e jejum. Exatamente. Exato. Né? E aí eu pergunto, se Daniel para de orar, será que assim, vai para o céu, volta lá tocar sua harpinha, né? Não perturba mais aqui, acabou. Acabou. Exato. Aí você permite o quê? Que as forças do mal tripudiem sobre as forças do bem. Né? Por isso que a gente não pode desistir nunca. Exato. Aí o versículo seguinte já esclarece mais. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, que é o tempo, né? Eu saí para responder sua oração no primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Né? Aí, perguntas. Quem é o príncipe da Pérsia? Outra pergunta. Quem é Miguel? Lá, a Érica já soprou aqui. Miguel é Jesus. Quem é o príncipe da Pérsia? Quem? Diabo, Satanás? Vocês estão numa linha de raciocínio boa. Agora pergunta, por quê? Então, Daniel 10. Já é o terceiro ano de Ciro, né? Ele já é chamado apenas de rei dos persas, já o lado maior, o chifre menor cresceu já é um domínio persa já total. Então, tem um detalhe também, nunca Ciro foi chamado de príncipe. Exato. Sempre rei, comandante, né, reino, ele nunca teve o título de príncipe da Pérsia. Exatamente. E aí, esse contexto não dá margem para a gente aplicar príncipe a pessoas. Apesar da palavra príncipe, que é a palavra sar em hebraico, pode ser usada tanto para seres humanos, quanto para seres divinos, esse contexto, todo príncipe que aparece aqui é um ser divino. Por exemplo, Miguel, um dos primeiros príncipes, não pode ser outra pessoa. Não pode ser um outro ser. É Jesus. Ou quando ele aparece para Josué como comandante dos exércitos, Exato. É a mesma palavra traduzida como príncipe aqui. Exato. Aplicada a Jesus. O anjo protetor do... sim. O protetor, a palavra protetor não seria bem a palavra, é o anjo que está bagunçando o coreto na Pérsia lá. Exato. Exatamente assim, porque protetor não é bem a palavra, porque é o seguinte, por que Miguel iria batalhar com alguém que está protegendo a Pérsia? Então não é bem uma proteção para o mal, para o bem. Sim. Exato. É porque você tem o seguinte, você tem a tradução interpretativa e a literalista. A João Ferreira de Almeida, por exemplo, a Ara, ela é literalista. Ela pega o termo, uma palavra que está lá e traduz ao pé da letra. Né? Agora, na linguagem de hoje, até a NVI, são interpretativos. Ele pega o texto e aí ele interpreta. Para esse príncipe, tudo bem, príncipe do reino da Pérsia. Mas o que significa príncipe? Esse príncipe se refere a uma entidade celestial, a um anjo. Mas esse anjo aqui, ele está envolvido com o reino da Pérsia. Então ele colocou lá o anjo protetor do reino. Essa frase não existe no original, anjo protetor do reino da Pérsia. A frase original é príncipe do reino da Pérsia. Então ele deu uma interpretação. Tá? Então chama de tradução interpretativa. Então é uma linguagem interessante para a leitura, mas ela não é muito boa para o estudo. A profecia, principalmente, é terrível. Né? Não é boa.
né? Então tem que tomar cuidado com as traduções. Exato. E aqui, príncipe do reino da Pérsia. Quem é como Deus, exato. Micael. Micael. Nós vamos ver isso, inclusive, agora. Né? Miguel. O que significa Miguel? Do hebraico, Micael. E é um nome que significa quem é como Deus. Né? Os nomes, né? Hoje em dia a gente não fala assim, Isabela é bonita, Sérgio é um nome legal. Não. Antigamente é o seguinte, o seu nome é Miguel, então quem é como Deus? Ou então o seu nome, por exemplo, é Jacó. Né? Enganador, porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele. Esaú, homem peludo. Isaac é uma onomatopeia, que quando o anjo chega para Abraão e fala assim, ó, a Sara vai engravidar, ela ri. E aí a risada é como se fosse tsac, tsac. Uma onomatopeia lá do Oriente Médio. E o nome dele vai ser Isaac. Porque riso. Encontrei riso nos meus lábios, ainda quando eu estava velha. Então os nomes, eles eram significativos. Então Miguel, o nome é um significativo. Quem é como Deus? Essa é a pergunta. E quem é Miguel? Em Apocalipse 12, é o anjo guerreiro que expulsa Satanás do céu. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, certo? Então, nós vamos aí procurar a identidade de Miguel agora. Quem é Miguel? Né? E outra coisa, Miguel é um anjo. O anjo Miguel ou arcanjo Miguel, como você preferir. O anjo vem do hebraico malak e do grego angelos, né? Que significa mensageiro. É um termo que também é aplicado tanto para homens quanto para seres divinos. Né? Alguns seres humanos foram chamados de mensageiros, de anjos. Né? E anjos como uma entidade, né, celeste. Em Apocalipse 14, né, ele é aplicado, inclusive, à igreja. Né, ao anjo, ou se não nas igrejas, das 7 igrejas, ao anjo da igreja em Laodiceia. Exatamente. Né, esse não é o anjo, né, não é o anjo celestial. É o responsável pelaquela igreja. Digamos assim, um ancião daquele que estava tomando conta daquela igreja, ou o presbítero, né? Sim. Né? Como nós falamos, é um termo aplicado tanto a seres divinos como aos seres humanos. E agora nós vamos ver aqui um anjo que parece ter prerrogativas divinas. Né? Olha só o que está escrito lá em Êxodo 3, do 2 ao 6, eu dei uma encurtada em alguns versinhos, onde tem 3 pontos, é porque eu dei uma cortadinha para a gente pegar só o que é interessante. Mas depois, se você quiser, você lê completo lá. Capítulo 3 de Êxodo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou. Aí, quem está no meio da sarça? Quem está no meio da sarça? É o anjo do Senhor ou é Deus? Né? A mesma pessoa. É o mesmo ser. E disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então temos um anjo com prerrogativa divina, um anjo que é Deus. Né? É difícil de entender, né? Você fala, anjo é anjo, Deus é Deus, como que é um anjo que é Deus? E esse mesmo ser apareceu a Josué, como o Sérgio já bem falou. Lá em Josué, capítulo 5, lá para o finalzinho do capítulo 5, diz assim, ó, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, príncipe do exército, essa linguagem príncipe, onde que a gente está vendo? Lá em Daniel. Príncipe do exército, príncipe dos príncipes, linguagem de Daniel. E olha o seguinte, beleza, é um anjo príncipe, vamos supor assim, você pode querer uma outra linha de pensamento. Né? Fala assim, ó, então Josué prostou com o rosto em terra e o adorou. Um anjo pode aceitar a adoração? Quando João tentou adorar o anjo, ele falou, levanta-te porque eu sou o conservo teu. Não faças isso. Exatamente. Então, esse anjo aqui aceitou a adoração, olha só. E disse-lhe, que diz meu senhor
ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Da onde que a gente viu isso? Sim. Exato. Então, como ele fez costume aí, né? Ele tirou, e essa figura de linguagem aí que o irmão Nogueira nos explicou, onde que a gente acabou de ver? Lá em Êxodo. Então, Deus estava na sarça, Deus estava com Josué, e esse Deus era um anjo. Certo? E fez Josué assim. Então disse o Senhor ao Senhor. Então disse o Senhor. Então, ele é identificado aqui também como o Senhor, Deus, Yahvé, né? A Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Né? E aí, quem é Miguel? Quem é como Deus? Jesus. Não tem outro ser para se encaixar. Não tem outro ser. Miguel só pode ser Jesus. E quando você pega Tessalonicenses 4,16, que diz: a voz do arcanjo, né, ao seu comando, ressuscitarão os mortos. Nenhum anjo tem o poder de ressuscitar os mortos. Exato. Então esse anjo, esse arcanjo, Miguel, só pode ser quem? Só pode ser Cristo. Alguém que tem o poder sobre a morte. E é Cristo personificado em forma angelical. Realmente Miguel é Cristo nas batalhas e é Cristo na sua forma angelical. Por isso que ele é chamado de anjo, de arcanjo, né, o chefe dos anjos, o príncipe dos exércitos de Deus. Porque ele está ali na sua forma angelical. Aqui é só uma continuação da leitura, que é mais uma vez Daniel se sente fraco, mas vamos ler aqui, não tem muita explicação sobre esses versos aqui, que é o que a gente já falou, né? Ele estava muito velho, a visão gloriosa exige muito fisicamente, e é o que acontece aqui nesses versículos finais. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis uma como a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aí, aqui já é um verso muito significativo. Antes de entrarmos nesse verso aqui, uma coisa interessante. Quando nós identificamos Miguel, nós já podemos também identificar o príncipe da Pérsia assim, com uma argumentação. Nós já falamos aqui, o diabo, é Satanás. Mas é aquela, por quê? Falar só que é o diabo, que é Satanás, não explica que é ele. Né? Agora pensa bem, que o anjo que foi resistido foi Gabriel. Gabriel veio falar com Daniel, ele foi resistido por 21 dias até que veio Miguel. Que anjo é esse, forte o suficiente para resistir Gabriel, que é um dos primeiros anjos lá do céu? Porque se você acredita no espírito de profecia, Ellen White diz que Gabriel ficou no lugar de Lúcifer. Certo? Então, esse anjo, para resistir a Gabriel, tem que ser um anjo muito poderoso. E quem foi o único capaz de derrotar? Miguel, Jesus. É por isso que nós identificamos o príncipe da Pérsia como Satanás. E também não é a primeira vez que Satanás é chamado de príncipe. Ele já foi chamado de príncipe desse mundo. Né? Então, é uma linguagem que pode ser muito bem aplicada a Satanás, e o texto, a interpretação dele corrobora com essa interpretação. Nós vemos também que sempre que Cristo batalha com Satanás, ele aparece como Miguel. Apocalipse 12, né, que está ali, Miguel, houve guerra no céu, Miguel. Em Judas, né, quando ali vai pretear sobre o corpo de Moisés, é Cristo, né, Miguel, preteando, exatamente. Então você tem todas essas partes de Miguel batalhando, Miguel, ou seja, Cristo em batalha é chamado de Miguel. Exatamente, eu até pensando nisso, quando você vai ver, por exemplo, Miguel, ele aparece ali em Jericó, quando eles estavam para dar orientações, rodeiem a cidade, né, quando chegar no 7º dia, dê 7 voltas, né, porque quem derruba as muralhas? Não foi força humana, foi força celestial. Cristo estava ali como Miguel para derrubar as muralhas de Jericó. Ele apareceu a Josué antes. Então Miguel é Cristo para batalhar, né, um anjo guerreiro. E ele me disse: sabes por que eu vim a ti? A pergunta, né? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E aqui vem uma coisa interessante.
Por que que o anjo demorou para responder Daniel? Porque ele estava em batalha. Mas essa batalha, qual era o motivo dessa batalha? Qual era o intuito dessa batalha? Alguém se arrisca a dizer? Já foi falado aqui, hein? O irmão Nogueira já deu um spoiler ali, já falou. Qual que era o objetivo da oração dele? Atendida, Mas ok. qual que era a oração de qual que era o desejo de Daniel? O que ele estava querendo? Que rei? Rei Ciro. Exato. Porque às vezes as pessoas interpretam como assim, ó, o anjo, ele foi detido para responder Daniel, para ir conversar com Daniel, para responder. Não, mas não é isso. Porque a gente vê o seguinte, eu vou voltar a lutar contra o príncipe das Persas, eu vou continuar batalhando. O decreto já saiu. O decreto saiu no primeiro ano. Foi, isso, exato. E aí, ele só foi lá, o anjo só foi lá para responder a oração de Daniel e voltou para brigar. Porque Miguel ficou no lugar dele, ele veio, Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Tenha a sabedoria, entenda a visão, né? Você sabe porque eu vim a ti. Exatamente, cumprir. Sim, essa Correto. é a batalha. Essa é a né? batalha. Exatamente. Exatamente. Sim. Aí o anjo ainda achou tempo para responder Daniel e ele volta para a batalha, porque não tinha terminado ainda. Ou seja, a influência sobre o rei Ciro. Né? Satanás não querendo que o rei Ciro libertasse o povo, desse a liberdade para que ele reconstruísse Jerusalém, e ali Deus influenciando. E nesse meio termo, Ciro tendo o seu livre-arbítrio. Porque quando a gente fala em influência, não é manipulação. É diferente. Então ali os anjos estão trabalhando e é tipo, sabe, coisas de desenho animado. Você vê um anjo bom aqui falando e um anjo mau falando desse lado. Né? Que voz que eu vou atender? Né? Que voz eu vou atender? Então é essa luta que estava tendo para ver quem conseguiria convencer ao rei a fazer o que tinha que ser feito. É essa batalha que estava tendo. Exatamente. E o rei poderia resistir. Tanto que durante 21 dias foi só o tempo que demorou para o Gabriel ir responder a Daniel. Mas depois ele volta. Né? E aí, então, ou seja, essa batalha era a batalha pelo poder influenciar o rei Ciro. E ele podia resistir. Sim. Também tinha que estava jogando a profecia das 70 semanas, né? Daniel queria, porque assim, a gente tem que entender que Satanás ele compreende muito bem a palavra de Deus e as suas profecias, né? Então ele sabia que tinha uma profecia, que nessa profecia já estava marcando o quê? A reconstrução do templo. E depois da reconstrução do templo tinha um período até o batismo de Cristo, É ungido, né? Até o final, até a sua morte, né? O final do santuário terrestre, o início da ministração, né? No santuário celestial, o início do evangelho a todo mundo. Então tinha tudo isso envolvido. Então Satanás sabia, se eu impedir o início dessa profecia, se eu impedir que o Ciro, né, permita que o povo reconstrua isso, eu liquido essa profecia. Então essa era a batalha, Satanás querendo impedir que a profecia fosse realizada. A profecia que já tinha sido lançada. Exato. Né? Até 2300 atrás de manhã o santuário será purificado. Então essa é a batalha que podia afetar tudo. Sim. Exatamente. Né? Bem, ele volta, como nós falamos aqui, ele volta a pelejar contra o príncipe da Pérsia, a batalha. Nós sabemos aí que depois de Ciro teve um outro decreto por Dário. Dário fez um outro decreto, e depois de Dário teve o Artaxerxes, que é o decreto oficial de 457, que é o decreto mais amplo e mais completo. Bem, e o príncipe da Grécia, que é a continuação aqui, ó. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. E lembra-se, quando falamos de príncipe em Daniel, aqui nesse contexto, nós estamos falando de anjos. Então, sempre há anjos que cuidam de nações, e isso até hoje. Aquela leitura ali, daquele lá, o anjo protetor do reino da Pérsia, esse é a mesma coisa a leitura aqui, seria o anjo protetor do reino da Grécia. Lembra-se? Satanás ele tem um esquema muito divididinho, ele é muito espertinho. Então tem um anjo mau cuidando de cada nação. Tem um anjo do Brasil, tem um anjo dos Estados Unidos. Então, bem divididinho. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver o testemunho do... É Gabriel, né? Aquele angolano? Não lembro o nome daquele angolano. Eu acho que é Gabriel.
Gabriel, né? Ele fala sobre isso. Ele já esteve já presente isso. Ele fala que tem anjos determinados para cuidar de cada nação. Tinha um anjo da Pérsia e tem um anjo da Grécia. Porque é o seguinte, é o próximo império, é o império da Grécia. Se você lembra da estátua, se você lembra dos animais, é a sucessão que vai acontecer, que nós vimos nos estudos aqui que já passamos. Então, o próximo anjo que vai vir é o anjo protetor do reino da Grécia. Então, é uma referência ao próximo reino. A Pérsia iria cair e a Grécia iria entrar. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Né? Então, ele volta a batalhar, né? Miguel está ao lado dele, e parece que é minoria, mas na verdade é maioria. Né? Porque ele fala assim, não tem ninguém do meu lado, só tem uma pessoa. Quem? É Miguel, vosso príncipe. Precisa mais de ninguém. Exatamente. Tem só uma pessoa na Terra que eu tenho influência. Quem é essa pessoa? É o presidente. Pô, então você tem uma influência bacana. Né? Você é isso que ele está falando. Tem só Miguel, mas é o suficiente. Bem, é um capítulo difícil. Surgiu dúvidas aí, era bom vocês fazerem aí, a gente pode tentar esclarecer.